Gente, estamos aqui de volta, falando aqui com os nossos ouvintes. Lembrando que nós estamos aqui gravando esse programa que vai passar, vai ficar gravado lá no podcast. Como tudo começou no YouTube, inclusive, vai lá, se inscreve no canal. A Clarice depois vai passar também para os conhecidos dela. É o primeiro podcast de empreendedorismo de Acreúna, né? A ideia é que a gente consiga ativar o comércio, conhecer as histórias, ouvir os ensinamentos, né? Aprender com quem já empreendeu, com quem já teve altos e baixos, né? Porque a vida é assim. E a ideia é que a gente se conheça, que a nossa comunidade se conecte mais ainda. Empreender não é fácil, né? Mas muitas vezes vale a pena, porque você sai ali do CLT, ou às vezes você tem um segundo, né? Uma segunda opção, um segundo nicho de mercado, que você pode ter uma renda extra. Muitas vezes, às vezes não consegue, muita gente às vezes não consegue deixar de trabalhar com o salário fixo, mas pode fazer junto. Então a ideia foi essa, era incentivar e mostrar que o caminho, ele nem sempre é fácil, né? Então a gente começa, volta, vai para outro lugar, refaz, reformula e não desiste, né? Que a gente estava falando aqui com o vovô. Então quem tem essa mentalidade de empreendedor, essa disposição de empreender, pensa dessa forma. E junto com isso, né, como o tema do programa é como tudo começou, a gente precisa conhecer um pouco da sua história, saber como é que você chegou em Acreúna, qual que é o seu interesse, né, pela educação, que é hoje a área que você atua. Então, nós vamos fazer aqui, primeiro, quero te perguntar, como que foi que você veio para Acreúna? Você nasceu aqui? Não nasci aqui. Até os 17 anos eu morei em Santa Helena de Goiás, cidade aqui vizinha, né? Minha família é toda de lá. Inclusive, hoje em dia, minha filha também casou e foi morar lá, né? Minha netinha. E eu vim pra cá, pra região, quando eu casei, aos 17 anos. Casou cedo, né, gente? Casei muito jovem, com o primeiro namorado. Tô com o primeiro namorado até hoje. Que linda, muito 33 bem. anos de casado. Como é que ele chama? Júlio. Ele é de lá, ele é daqui. Ele é daqui, da região. E aí, o meu sogro tinha terras, né? E nós fomos morar na fazenda, pra frente de Arantina, no sentido Turvelândia. E nós moramos lá por um bom tempo. Quando eu casei, eu já tinha terminado o antigo magistério lá em Santa Helena. Né? Minha mãe não me deixou casar antes de terminar. Então, eu terminei em dezembro. Terminei em dezembro o magistério. Em março nós nos casamos e eu vim morar na região. E da região eu tive a Júlia Maria, né? Com 2 anos de casamento eu tive a Júlia Maria. Mas já eu tinha um sonho perturbador, veja bem, um sonho de dormir e sonhar. Eu tinha um sonho perturbador. Eu tinha um sonho recorrente, pelo menos uma vez por semana, eu sonhava que eu estava nas provas finais da escola, né, do colégio que eu cursava lá em Santa Helena, Vital de Oliveira, que hoje em dia minha irmã é gestora lá há 10 anos. Que eu não conseguia concluir as provas finais, por isso eu reprovava e eu acordava naquele desespero. E, enfim, esse sonho, esse pesadelo, porque eu acordava muito angustiada, eu tive ele por 8 anos. Gente, que coisa! Por 8 anos. Pois bem, como eu havia terminado o magistério quando eu mudei para a fazenda, eu conversei com meu esposo que a nossa renda financeira estava muito pequena. Então, a gente podia tentar uma vaga para mim, uma cadeira para mim na escola de Arantina. E assim nós fizemos, meio no estado. Nós conversamos hoje, amanhã nós fomos em Arantina, que era 8 quilômetros de lá. E a Ondina, a esposa do seu Jorgelino, me recebeu muito bem e falou: olha, a minha comadre vai sair para uma cirurgia e depois uma licença prêmio. Eu acho que dá certo você pegar essa turma. E deu certo mesmo, amor. Isso era no finalzinho de ano. Em janeiro do ano que vem, do ano posterior, isso em 1994,
Começou como professora substituta. Aham, exatamente. Eu já estava em sala de aula. E aí eu fiquei grávida do meu segundo filho. Aí era muito difícil, porque eu abria 11 colchetes de ida e de volta, com um menino pequeno, grávida. Aquele barrigão, as minhas gravidezes não eram muito fáceis. Foram gravidezes bem difíceis. E aí, quando o Cadeu nasceu, eu vi que não dava para continuar na fazenda. Nós compramos uma casinha e aí nós mudamos para Arantina. Lá eu fiquei de 96 a 99, cheguei a ser gestora da escola, a convite do Wander Carlos de Souza, que era prefeito naquela época. E o sonho continuava. O sonho não parava, o pesadelo. Não era sonho, era pesadelo. E eu também não entendi o porquê, porque eu sempre tinha sido boa aluna, né? Tinha minhas limitações em química, física e matemática, porque eu era péssima. Quase metade da população. Mas ia bem, né? Conseguia. Enfim, quando nós mudamos para... Aí, por conta de política, do Marconi ter ganhado, e eu tinha apoiado o lado do Iris Rezende, que era o lado que o Wander apoiava, eu fui demitida. Simplesmente eu perdi meu contrato. E eu já estava com 2 filhos, a renda que o Júlio tinha era muito pequena. Resumindo, passando dificuldade financeira demais. Eu falei, Júlio, vamos embora para a Acreúna. Nisso eu prestei o concurso do estado e do município, passei os 2. De uma vez só. Olha aí. Aí a vida deu uma melhorada, vimos para cá, Mais mudamos para Banheiras. Né? Eu comecei a ter uma renda que eu podia considerar como minha, né? Trabalhando Enfim, 2 períodos. Trabalhando 2 períodos. Eu trabalhei 3 períodos por 27 anos, com carga de manhã, à tarde, à noite. Nunca tive funcionário, a não ser quando meus meninos eram pequenos que precisavam de babá. Eu sempre gostei de cuidar de casa, passar roupa. Que eu me lembro, eu nunca paguei alguém para passar as minhas roupas, roupa da casa. Até hoje eu gosto, eu me distraio. Para mim, pro meu cérebro é bom. É terapia. É terapia. Aí, ó, gente, existe terapia em passar roupa. Sim. Acredita. Sim, porque você para, eu coloco uma palestra, muitos anos eu faço isso, eu coloco algo que eu quero, que é um curso que eu esteja fazendo, e aí aquilo ali eu fico com foco, minha mente fica ali enquanto eu faço aquele serviço repetitivo, porque me obriga a estar ali fazendo só aquilo. E não precisa pensar muito, né? Então você pode usar a mente para sempre usei pensar as outras coisas. Passar roupa para isso. Olha que joia! Parabéns! E aí, no ano de 2000, eu tive a oportunidade de prestar o vestibular lá em Rio Verde. Continuava como professora, trabalhava na escola DS Felipe. Eu já era diretora da escola municipal Tia Lourdes, ela não era militarizada ainda. E eu consegui passar no vestibular, naquela época era bastante concorrido, era alto o valor. A prefeitura até nos dava meia bolsa, senão não teria conseguido pagar. E aí, Núria, por que eu falei do sonho? Quando eu pus o meu pé dentro da FESURV, que hoje é a UniRV, né, e antigamente era FESURV, quando eu efetuei de verdade a minha matrícula, porque naquela época não tinha nada online, tinha que ir lá, até hoje eu nunca repeti o sonho. Olha. Só que no princípio eu não percebi que eu não estava sonhando mais. Depois de mais ou menos uns 6 meses de estar fazendo faculdade, foi que eu percebi que aquele sonho não vinha mais. E eu comecei a alertar que era o meu inconsciente, ou vamos dizer Deus, né? Que estava me mostrando que eu nunca poderia parar. Estava errado eu parar. E eu entendi aquilo como sendo algo muito positivo para a minha vida. Eu preciso continuar, daqui eu não paro mais, né? E a história da professora realmente, de eu ter chegado a ter faculdade, é parte desse pequeno princípio. Bom, os anos se passaram, eu tinha muito desejo de ser professora universitária. Eu achava chiquíssimo as minhas professoras. Chiquíssimo, né, gente? Você viu que chiquíssimo é a palavra certa, né? Clarice. E ela vai nos contar aqui, tá nos contando aqui um pouco da história dela, contando que ela terminou a faculdade, né? Fez a faculdade em Rio Verde de pedagogia. E ali na faculdade ela observava as professoras. E aí, Clarice, conta pra nós. Então, eu achava aquele conhecimento que as professoras, no geral, eu tive mais professoras mulheres do que homens. E eu as admirava demais. Porque todas eram mães, eram mulheres, eram fortes, eram sábias. Eu achava aquilo chiquíssimo, tem que ser, né?
Tem que ser forte para dar conta, né, Clarice? Isso. De dar aula, trabalhar, cuidar dos meninos. E eu pensava, eu quero ser grande como essas mulheres, né? Então, eu tinha muita vontade de ser professora universitária. E eu cheguei a tentar algumas vezes, e eu cheguei a ser convidada por 2 vezes, né, lá para ser professora lá em Rio Verde. Uma na Unopar e a outra na faculdade da Dona Alba. Acho que nem existe mais a faculdade lá. Enfim, a vida não permitia, não dava certo. As coisas caminhavam até certo ponto, quando era para concretizar, não dava certo. Então, tudo bem, aquele sonho foi deixando. Quando eu fiz faculdade, eu enfrentei muito preconceito, Núria. É uma coisa que eu quero aqui falar para outras mulheres. Eu fiz faculdade no ano de 2000, ou seja, 25 anos atrás praticamente. 25 anos atrás, uma mulher que saía, deixava 2 filhos pequenos para estudar, sendo que já trabalhava, as pessoas não viam como uma mulher esforçada, trabalhadora, não. A maioria das mulheres, principalmente dos muito próximos familiares, tinha muito preconceito e achava que aquilo era fuga, que a mulher estava indo para arrumar rolo. E eu enfrentei esse problema demais. Isso é uma coisa que eu gosto de falar porque me deixou marcas. Um dia, um amigo meu me disse, Clarice, você já viu aquele ditado? A banda passa e os cães ladram? Faz isso na sua vida. Olha para frente, vai, deixa esse povo falando. E foi isso que eu fiz. Eu formei, pós-graduei, fiz mestrado, segui minha vida. Quem quisesse falar, eu sabia onde eu queria chegar. E a motivação. E onde eu queria chegar era ser grande. E grande para quê? Porque eu vim de um lar muito pobre, criada sem pai, abandonada por pai. Eu queria que meus filhos tivessem uma vida melhor, eu queria sentir orgulho de mim. Tinha tantas coisas que eu queria construir. E de verdade, não era sentada conversando na porta da casa dos outros, fofocando que eu ia conseguir, não. Não era perdendo meu tempo falando da vida alheia, sendo que eu podia ler um livro, porque naquela época já não tinha tanta informação de internet, era outro mundo, né? Apesar de que era tão bom, né, quando a gente só lia. É verdade. E enfim, eu tinha tantas motivações dentro de mim. Eu queria ter casa boa, eu queria poder viajar, eu queria poder ir no supermercado, encher um carrinho de compras e não ter preocupação. Meu Deus, como que eu vou pagar isso? Será que eu vou dar conta? Enfim, eu queria tanta coisa, eu não tinha nada. E eu estava lutando por aquilo. Pois bem, esse sonho foi deixado para lá, esse sonho foi esquecido. Outras coisas vieram acontecendo na minha vida, Você coisas trabalhou boas com outras também. coisas já? Eu sempre tive 3 empregos. Eu era concursada no município, eu era concursada no estado. Viu, até a minha filha ali fica assim, minha mãe faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, faço mesmo. E eu ainda fazia correções metodológicas, estudei a ABNT, fui estudar a língua portuguesa. Eu fiz durante 12 anos correções ortográficas e metodológicas para TCCs. Dava um bom dinheiro naquela época, viu? Era bom, não é? Financeiramente. Eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado, eu trabalhava todos os dias até de madrugada e acordava às 6 da manhã, porque às 7 eu já tinha que estar no meu trabalho, né? Enfim, era corrido, sofrido, mas rendia. Financeiramente falando, era muito bom e o conhecimento que eu era obrigada a ter. E isso acabou me acumulando um grande conhecimento. Exatamente. Então, eu sempre mantive 3 empregos na minha vida. Só fazer um adendo aqui, Clarice, é uma coisa que eu falo muito. Às vezes a gente está fazendo algo que não dá retorno. No seu caso, ainda tinha retorno financeiro. Mas às vezes você está fazendo algo que você não tem tanto retorno financeiro. Mas se você for pensar no conhecimento agregado e que nenhum conhecimento é perdido. Tudo que a gente aprende, que a gente vai agregando na nossa vida, um dia vai ser útil, né? Então, às vezes eu vejo muita gente preocupada só com ganhar dinheiro. É importante, claro, tem que ganhar dinheiro. Eu também quero ganhar muito dinheiro, mas eu acho que a gente tem que, em cada oportunidade que você tem, cada trabalho, tudo que você está ali. No ano de 2017, a professora Poliana chegou em mim e falou assim, Clarice, empresta uma sala de aula para a gente usar nos fins de semana. Meu esposo quer fazer um curso de segurança pública, é um tecnólogo superior, mas precisa de espaço.
eu sempre fui de ter boa vontade. Aquilo que não me prejudica e favorece a vida do outro, você pode ter certeza que eu vou lá fazer. E eu organizei, naquela época podia, acho que hoje nem pode mais. E eu organizei a sala de aula. Tudo, a faculdade começa nisso, nesse ponto. Veja bem que eu ser professora universitária, a coisa ia para dar certo, para eu sair fora para Rio Verde. Não dava. Sendo gestora do Colégio Ari Ribeiro, me surge a oportunidade de fazer um favor. Só que nesse favor, a maioria das vezes era eu que teria que abrir e fechar a escola. Então tinha que ter boa vontade. Sim. Mas eu sempre pensava, gente, eu sofri tanto para fazer faculdade. Sair da cidade, né? Sofri privação financeira, sofri sono, ônibus quebrava, sofri preconceito, deixei meus filhos doentes. Não, o que eu puder fazer, eu vou oferecer para os outros, né? E enfim, arrumei a sala de aula, ia lá, abria para eles, pedia para eles mesmos recolher o lixo no final, fechava a sala de aula. E se passou um ano, ano de 2016. 2017, o diretor que cuidava desses cursos chegou do nada lá no Ari Ribeiro e falou que tinha ido me conhecer para agradecer a minha boa vontade. Nessa conversa, eu fiquei muito satisfeita quando ele chegou lá, sem ter marcado nada, porque ele era muito jovem. E aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu comecei a vida com 17 anos, casando e vindo embora. Cuidar de casa, de trabalhar, porque eu trabalhei muito, mas meu esposo como vaqueiros, e eu cuidava de comida para os peões, né? Então, achei aquilo muito interessante, dei muita atenção para ele. No final da conversa, dos 40 minutos de conversa, porque eu converso demais, né? Ele me falou assim, professora, vamos abrir uma faculdade aqui, vamos chamar parceiros maiores que nós e vamos trazer uma faculdade para cá. Naquela hora, é como se o meu cérebro tivesse entendido tudo, tipo, aqueles fogos assim, ó. Meu Deus. Iluminou. Meu Deus, nós vamos conseguir ter faculdade. É isso. É isso, né? Aquele coragem, start. Start, aquele insight, aquele start. Coragem eu tinha demais, vontade de trabalhar eu sempre gostei, né? Conhecimento eu já tinha da educação, até porque eu fiquei 12 anos corrigindo TCCs das pessoas, eu tinha conhecimento de praticamente todo tipo de assunto dentro do mundo acadêmico. Falei, vamos embora. Ele falou assim, mas eu preciso que você me arruma as salas de aulas aqui e a gente começa com quais cursos, professora? Ele me perguntou. Eu respondi para ele, nós vamos começar com pedagogia, que é um curso para mulheres que não têm condição de ir para Rio Verde, para outro local estudar, e que têm vontade. Nós vamos começar com administração, porque o comércio aqui de Acreúna tem prosperidade para empreendedorismo. Olha aqui a gente falando de empreendedorismo, né? Mas eu quero curso de psicologia, porque eu sempre sonhei em ser psicóloga, e eu vou aproveitar e vou estudar também. E novamente eu recebi apoio. Então vamos. O Sábio foi lá, eu aluguei uma casa ao lado da minha casa, que era a casa do Humberto, que já se foi deste mundo. E nós reorganizamos a casa como a faculdade. E nós começamos a Albert Einstein lá. Ah, sim. No início de 2018. Ao lado da minha casa, ali na Altina Pires, em frente à igreja cristã, na esquina. Sim, sim. E o técnico de enfermagem, de lá para cá. Aí, um ano depois, nós crescemos demais, fomos pro prédio aqui, que foi o antigo Tia Lourdes, né? Era ali no contorno da praça. Que também ficou pequeno, porque nós tínhamos que usar só a parte de cima, a parte de baixo estava com locação, e aí tinha a questão das escadas, e fomos para o local que estamos, e hoje, em pleno 2025, já estamos credenciando os cursos por Acreúna, já para tudo por Acreúna. Olha. Bom, nesse meio de caminho, a Uniaselv nos viu crescendo, quis fazer parceria conosco, porque... Então, nós estamos aqui com a Clarice. Ela está nos contando aqui da faculdade, e aí ela fez a parceria, já tinha faculdade no prédio, a parceria da Uniaselv começou aqui, né? Sim. Nesse prédio aqui no ano de 2019, nós recebemos o convite para essa parceria. A Uniaselv, ela viu o potencial aqui em Acreúna. Tudo parece que foi assim, uma junção, meio que a gente não estava percebendo o que viria
nós meio não estava, nós não imaginávamos que a pandemia chegaria no mundo, foi sim. na mesma época, É né? verdade. Então, quando a pandemia chegou, que as aulas presenciais foram proibidas e o lockdown, enfim, a Uniasselv já estava aqui e foi quando ela mais cresceu. Porque ela tem, a maioria dos cursos curso são EAD, né? Que hoje o governo federal, atualmente para o ano de 2026, já não permite para maioria dos cursos, ele acaba com esse. Mudou. Muito. A lei mudou muito. A maioria dos cursos não podem mais ser totalmente em AD, segue no semipresencial. Equipe forte, ela é fundamental, não resta dúvida. Só que quem faz acontecer mesmo é quem está à frente. Por quê? Porque todos os outros podem desistir. E ao longo dos anos, isso acontece. Mas quem está à frente não pode. Quem está à frente não tem o direito de cansar, de pensar que não vai dar certo, de não buscar novas estratégias. Veja só a faculdade que tem aí completando 8 anos. Né? Não tem 8 anos completos, já está com. Não, 8 anos completos até que tem. Caminhando para os 10, para uma década. Olha quantas mudanças nós já percorremos.